Este conteúdo tem o apoio da Sweet Pharma Saúde Animal. Olá, você que nos acompanha através do projeto Parceiros do Leite. Neste episódio, nós vamos continuar contando o caso da família Busanello, de Boa Vista das Missões, Rio Grande do Sul. Eles têm investido alto em tecnologia com o objetivo de melhorar os índices de produtividade. Mesmo após concluir os estudos de graduação e pós-graduação, o zootecnista Marcos Busanello segue à risca a experiência do pai, seu Ari, que é um dos precursores do melhoramento genético de gado holandês com foco em produção de leite na região. Ao mesmo tempo, se desafia em trazer inovação para o manejo adotado no tambo de leite. Uma das adaptações que seguem sendo executadas na propriedade é em relação à melhoria das características do plantel em relação à produção de leite. Mas agora esse olhar é muito mais voltado a aspectos físicos das vacas leiteiras, com foco justamente para facilitar essa robotização. Melhoramento genético. Primeiro, para que tu está melhorando? Qual a característica? Ou quais as características? Depois que tu definiu isso, tu melhora por um tempo, sei lá, 5, 6, 10 anos. Aí tu viu que chegou, por exemplo, estou melhorando para a produção de leite, que foi o que a gente começou no início. Então vou fazer acasalamento buscando aumentar a produção de leite das vacas. Eu tinha vaca menos produtiva, eu quero que elas produzam mais. Começa a acasalar com touro que aumenta a produção de leite. Só que tu não pode esquecer das outras características. Não adianta ela dar muito leite e logo na segunda lactação romper ligamento, úbrio e começar a arrastar no chão e tal. Então depois da produção a gente começou a correção de aprumos, que é posição de casco, de tetos, comprimento de teto, ligamento central de úbrio, essas coisas. Depois disso daí começou a sanidade, que aí é questão de mastite, questão de doenças, célula somática, qualidade do leite. Aí depois disso, então tu vê que segue uma linha de melhoramento, sempre com a produção de leite sempre ali junto, né? Tu foca em umas variáveis principais, mas tem as outras secundárias ali, todas. A produção de leite é uma das principais sempre. E daí hoje já está em questão de robótica, posição de teto, posição de ubre, enfim, para o robô poder acoplar certinho as teteiras. Este manejo todo tem rendido aos Busanello altos índices de produtividade. Inclusive, eles têm chegado a alguns recordes. Antes do compost, a gente tinha um sistema basicamente a pasto com um certo nível de suplementação. Suplementação que eu digo ração e silagem. E a nossa média vaca ano, média diária, né, beirava 26, 27, às vezes um ano que outro 28 litros. Então, quando veio para o compost, a gente ficou 2 anos só com compost, então vaca confinada, mas sem sistema robotizado. Então 2 ordenhas por dia. Né? Fechou o ano em 30, 31 litros. Então já teve da mudança de um sistema a pasto. Tem muita gente que defende o sistema pasto, só que se tu tem vaca de alta produção, só o pasto não possibilita tu produzir tudo que tu pode. Então tu tem que entrar com algum nível de suplementação. E aqui no Rio Grande do Sul é muito quente nessa época do ano, no verão, aí, começo da primavera. Então os animais sofrem com estresse pelo calor e a produção fica comprometida. E então quando a gente veio para o compost aumentou em torno de 3, quase 4 litros. Quando a gente fechou um ano já, esse ano até não foi feito o cálculo de quanto fechou. Então, no primeiro ano no robô, a gente fechou a média do ano de 37 litros vaca dia no ano. Então aumentou, vamos dizer, lá dos 28, quase 10 litros. E esse primeiro ano teve bastante caso de tristeza parasitária aqui, tem toda uma história envolvendo, então as vacas poderiam ter dado mais ainda. Esse ano agora deve ter fechado em torno de uns quase 40. Vaca dia ano. Mas em julho a gente chegou a alcançar as médias, claro que com esse viés aí, a gente chegou a alcançar a maior média de produção vaca dia dos robôs da Delaval no Brasil, a segunda da América Latina e a quinta do mundo. Chegou a 49 litros na semana isso, média de semana. Hoje está em 37, baixou 10 litros. Né? Aí tu vai dizer, mas aconteceu alguma coisa então. Mudança de dieta, o momento das vacas, tem bastante vaca indo para secagem, isso afeta bastante a média também. Em relação ao controle sanitário, uma das preocupações muito recorrentes dos pecuaristas é em relação ao controle das mastites. O Marcos explica para a gente como é que o robô também auxilia na identificação desse tipo de problema. Ele tem um indicador que ele lança no computador e me sinaliza. Então ele detecta se a vaca tem ou não mastite. Pode ser mastite clínica ou subclínica. Ele te diz até qual teto que tem o problema, se é o posterior direito, o anterior esquerdo, enfim. E ele te sinaliza isso aí. Então aí tu já começa a ver quais são as vacas problemáticas, quais são os tetos,
Se ela tem isso frequentemente, se ela tem de vez em quando, tipo, vamos dizer, deu uma mastite ambiental, deu hoje de tarde. Amanhã ela ainda sinaliza, depois amanhã ainda sinaliza, depois já não sinaliza mais. Então ele fica emitindo lá, né? Fica mostrando. E tem algumas que é todo dia, então eu sei que é uma mastite subclínica ali, aí eu posso tratar quando secar, fazer um tratamento, enfim. E aí ele não pega só mastite, esse indicador, ele pega se a vaca tem outros problemas. Por exemplo, ele tem outros indicadores que são usados no cálculo dele. Um deles é a condutividade elétrica do leite e o outro é a produção de leite esperada. Se ela tinha que dar, sei lá, 20 litros e deu 5, ou seja, deu 15 litros a menos, ela tem um problema. Então, e cada um tem um peso dentro do indicador. E assim, também outras coisas. Tem alguma vaca que ele tem dificuldade de botar as teteiras porque o teto é curto ou porque o teto fica curvado, não sei, alguma coisa nesse sentido. Ele sinaliza que a vaca fez uma ordenha incompleta. E aí tu pode ver, nas últimas 24 horas, quais as vacas que fizeram a ordenha incompleta? Foi a número 105, a número 109, enfim. E aí eu posso começar a acompanhar as ordenhas dela. Mas aí ali tu consegue acompanhar se tem vacas que têm problemas na hora de ordenhar, se tem vacas que estão com problema de saúde, né? Que vão dizer, porque daí ele te diz, ordenha incompleta. A ordenha incompleta pode ser não pegou um teto ou pode ser esse teto deu metade. Então esses aí são só alguns dos exemplos. Tem um outro que é, algumas vacas têm colar e esse colar basicamente mede a atividade, é basicamente para detectar cio. Então isso ajuda, ele te diz qual que é o horário do dia que tu pode inseminar ou não. O zootecnista se mostra satisfeito com o custo-benefício da tecnologia. O incremento de produção que tu tem, esse robô, vai ter vaca aqui que vai fazer 4 ordenhas que ela nunca faria. Mesmo que tu tenha um monte de gente trabalhando na propriedade, vão fazer 3 ordenhas naquele dia. E outra, vaca que não precisa fazer 3 ordenhas, não faz. Vai fazer 2, vai fazer 1. Vaca que precisa fazer 3, 4, vai fazer. Então esse incremento de produção paga o investimento, ainda sobra. E aqui a gente tem essa peculiaridade, que muito dos alimentos é produzido na propriedade e isso barateia também bastante o custo de produção. Outra vantagem desse sistema é o uso mais otimizado de insumos como produtos de limpeza e reagentes, que têm quantidades programadas, evitando desperdício. A participação de Marcos nos negócios da família também tem permitido renovar alguns processos relacionados ao manejo do plantel, mas sempre respeitando a experiência dos pais. Ele fala um pouquinho pra gente sobre isso. O pai, na verdade, ele é o cara que tem experiência, né? 40 anos tirando leite, então tem muitas coisas que eu opino e tal, mas no geral é ele que decide e eu não fico questionando muito. Mas tem outras coisas que aí, vamos dizer, alguma coisa mais nova, seja de criação com as terneiras, alguma coisa com as vacas, algum aditivo novo, alguma coisa que a gente sabe que pode dar uma resposta. Normalmente daí eu começo a dar uns pitacos, né? Mas pitaco que eu digo não é bem pitaco, é tudo baseado em publicação científica, não tem nada de achismo ali. Eu sei onde buscar as informações técnicas assim, então eu ajudo nessa parte também. A gente tem um sistema automatizado para os bezerros e esse a gente tem há mais tempo, faz uns 10 anos que a gente tem e tal. E ali eu também dei uma mexida, a gente teve que reinstalar aqui perto, estava num lugar um pouco meio ruim de criar, e aí a gente mudou o alimentador, eu mudei a configuração dele. Agora ele faz assim, ele fornece 6 litros de leite até 40 dias, depois até 55 baixa gradativamente para 4, e aí até 70, que é quando desmama, baixa de 4 para 3. Então ele faz uma curva, né? E aí ali eu dou ração à vontade, nossa ração é formulada em casa, basicamente grão de milho, aveia moída, farelo de soja e um núcleo mineral e vitamínico, mais grão de aveia inteiro. Que aí esse grão de aveia inteiro estimula a ruminação e tal, tem um aspecto aí do ponto de vista de desenvolvimento de rumen, para tu desmamar ele com o animal sendo ruminante, né? Que não é ideal desmamar e o animal ficar querendo tomando leite ainda e tal. Então ali eu também mexi nesse ponto nutricional de criação dos terneiros. Depois de tudo isso, Marcos compartilha o que espera do futuro. A gente sempre busca melhorar, né? Nosso ideal é beirar perto dos 40 vacas dia ano, a média, né? Se uma vaca, vamos dizer, no geral ela produz por 305 dias, normalmente elas passam disso, né? Mas esse é o que a literatura comenta como sendo o ideal. Se ela fechar a média da lactação dela, ou seja, a média do dia, de cada dia de lactação em 40 litros, claro que vai ter momentos que ela dá mais ou menos. Ela vai fechar em 305 dias, por exemplo, 12 mil litros de leite, né? Esse é o ideal. A gente tem vaca fechando mais que isso.
Mas a gente está sempre buscando melhorar, principalmente o plantel jovem, vai renovar bastante vaca, porque tem vaca aqui da época que as vacas ainda eram criadas a pasto. Então, a hora que sair todas essas vacas, que o plantel que for todo de vaca que pariu já dentro do galpão, eu acho que aí um incremento de produção vai ser maior. Então, a gente está buscando isso, renovar o plantel agora para ver em que ponto a gente vai chegar no nível produtivo. Por hoje é isso, pessoal. Continue conosco em novorural.com e até a próxima.